Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade à história do Brasil e falaremos um pouco sobre o processo de independência do Brasil. Então, gente, lembrando que esse processo ele está diretamente ligado às questões europeias e começou a ser moldado com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Dito isto, é importante a gente destacar que durante o início do século XIX, a Europa ela passava por um clima de ansiedade provocada pelos rumos das relações internacionais, principalmente envolvendo as principais potências, que eram a França e a Inglaterra. Então, vocês viram no passado que na França, logo após a Revolução Francesa, houve a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, e essa ascensão de Napoleão proporcionou aos estados, né, absolutistas europeus, o receio de que as ideias burguesas ultrapassassem, consequentemente, os limites das fronteiras da França. Então, esse fato, pessoal, colocou absolutistas e ingleses de um lado, né, e o Império Napoleônico de outro, certo? Gerando uma certa rivalidade. Então, o imperador francês, Napoleão Bonaparte, conseguiu dominar o território europeu em pouco tempo. Vocês viram que houve essa expansão territorial marcada pelo imperialismo francês naquela época, mas jamais conseguiu impor, né, sua vontade aos ingleses. Haja vista que a Inglaterra ficava numa ilha e os britânicos dominavam os mares. Então, para sufocar a Inglaterra, o que foi que Napoleão fez? Ele decretou o bloqueio continental, certo? Então, esse bloqueio, pessoal, né, ele foi imposto por Napoleão Bonaparte e proibia o acesso dos navios ingleses aos portos dos estados submetidos ao domínio do primeiro Império Francês. Nesse caso aí, Napoleão ele tentou anular a influência econômica inglesa na Europa, proibindo que qualquer Estado europeu comercializasse com a Inglaterra. Porém, com sua atitude, Napoleão também impôs um dilema a Dom João, uma vez que Portugal era um dos grandes parceiros econômicos da Inglaterra. Por quê? Porque ele ia escolher entre aderir ao bloqueio continental e expor as colônias, principalmente a americana, ou enfrentar as tropas napoleônicas em uma possível invasão a Portugal. Então, dando continuidade, a tomada de decisão por parte de Dom João, por vezes, foi adiada, o que facilitou o avanço das tropas francesas, que se alinhavam na fronteira com a Espanha, aguardando instruções para invadir Portugal. Lembrando, pessoal, que nessa época aí, Portugal ela tinha laços econômicos com a Inglaterra, né? Um dos laços ficou conhecido como o Tratado de Methuen, né? No qual a Inglaterra ela fornecia produtos manufaturados, né? Como tecidos, e Portugal ela fornecia para a Inglaterra produtos como o vinho, tá certo? Então, dando continuidade, em outubro de 1807, reuniões secretas na corte entre o reino português e o reino inglês acertaram a saída da família real com destino ao Brasil, sendo escoltados pela marinha inglesa. Então, essa decisão, pessoal, de partir para o Brasil, evitando consequentemente um confronto, né, ou um enfrentamento com as tropas de Napoleão, foi tomada, né, junto com o governo inglês, por meio da embaixada portuguesa na Inglaterra, certo? Então, a decisão de transferir a corte para o Brasil, somada às notícias de que Napoleão invadiria Portugal, criou pânico entre os portugueses. O embarque de Dom João, sua esposa Carlota Joaquina, seus filhos Pedro e Miguel e da rainha Dona Maria foi extremamente tumultuado. Cerca de 15 mil pessoas, entre nobres, membros do clero, militares e fidalgos portugueses, que os acompanharam se desesperavam na tentativa de embarcar nos navios. Muitos não conseguiram um lugar nos navios e se jogavam ao mar,
enquanto a população enfurecida jogava pedras e gritava palavras de ofensa à família real e a outros membros da corte. Nos navios, além de pessoas, havia muitos objetos, como joias, porcelanas, mapas, arquivos oficiais e moedas. Então, uma tempestade separou as naus, e no dia 22 de janeiro de 1808, a nau que conduzia a família real para o Brasil aportou no porto da cidade de Salvador, Bahia, a antiga capital da colônia. Depois de quase 3 meses no mar, enfrentando problemas de todas as ordens, inclusive uma infestação de piolhos, pela primeira vez, a família real pisava em solo brasileiro. Então, durante esse período, gente, a Inglaterra ela ofereceu toda uma proteção militar aos navios portugueses para a travessia do Atlântico, certo? E aproveitando da situação, uma vez no Brasil, a Inglaterra ela exigiu a extinção do exclusivo colonial, né? Aquela relação existente entre colônia e metrópole, destacando a possibilidade do Brasil negociar com qualquer nação, gerando aí, consequentemente, uma livre concorrência de mercado. Por isso que, ainda em Salvador, em 28 de janeiro de 1808, Dom João VI decretou a abertura dos portos às nações amigas, dentre outras medidas que veremos nas próximas aulas. Inclusive, né, o processo de independência do Brasil. Certo, gente? Então, é basicamente isso. Na próxima aula nós daremos continuidade. Bons estudos e até mais. Tchau.